Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido. Estamos aqui nessa manhã para falarmos da palavra de Deus. Gostaria de meditar em uma palavra que se encontra no livro de Juízes, capítulo número 6, versículo 11 a seguir. É bastante conhecida essa palavra, que se encontra no livro de Juízes, capítulo número 6, versículo 11 a seguir, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livraria Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe respondeu, lhe dizendo: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Graças a Deus por essa palavra. É bastante conhecida de toda a igreja, de todas as pessoas, a história de Gideão, né? Quem não conhece a história de Gideão, ou por ler alguma história, ou até mesmo por alguma música que fala sobre os feitos de Gideão. Nós vemos que Israel estava passando um momento muito difícil na sua vida, um momento muito conturbado. Diversas guerras Israel estava passando nesse momento em que se passa a história dos juízes. E a Bíblia diz que depois que Josué faleceu, depois que os anciãos que viveram juntamente com Josué faleceram também, o povo se esqueceu de Deus. É terrível nós falarmos sobre isso, alguém se esquecer de Deus, não é? Ou seja, abandonaram a Deus. O povo de Israel abandonaram a Deus e vieram várias guerras, vários povos tentando dominar Israel. E por diversos povos, né? Nós iremos falar apenas dos midianitas que subjugaram Israel. E a Bíblia diz que Israel se tornou muito pobre. Ou seja, as pessoas estavam com fome, estavam sendo perseguidas, estavam sendo roubados. E as pessoas estavam cada vez mais pobres. E nós iremos encontrar esse homem Gideão. A Bíblia deixa claro que ele era um homem de valor. E a Bíblia nos diz que Deus envia um anjo para observar a vida de Gideão. É interessante que a Bíblia diz em Salmos 37 que o anjo do Senhor ele acampa-se ao nosso redor para nos livrar. É interessante que o anjo ele não mora conosco. Quem mora conosco é Deus, que é onipresente. Jesus nos disse em Mateus 28, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus é quem está conosco todos os dias. Agora, anjo não. Os anjos não moram conosco. Nós não temos um anjo da guarda 24 horas que fica diretamente conosco. Ele só é enviado, só se acampa ao nosso redor quando há algum perigo. Aí Deus envia. Se Deus quiser enviar, porque se Deus não quiser, nem precisa enviar anjo. Dos altos céus, Deus já nos livra, né? Mas o anjo vem e observa Gideão. E é interessante que Gideão estava preocupado em alimentar a sua família. Talvez a preocupação de muitas pessoas seja alimentar a sua família. E Gideão ele escolheu justamente um local que era, vamos dizer assim, que não tinha colheita de uvas, porque nós vamos notar que ele estava em um lagar, que era o local de pisar uvas para fazer vinho. Então ele estava no local que ninguém iria pensar em procurá-lo, porque não era tempo de uva, então não havia colheitas de uvas, não havia nada de uvas. Então ele vai justamente para um local que ele acha seguro, que ninguém iria procurar. Os midianitas não iam procurar uva porque não era tempo de uvas, né? Então ele vai para lá
e ele leva todas as suas colheitas de milhos, né, para, no caso, fazer talvez uma farinha com aquele milho, porque a Bíblia fala que ele estava malhando o trigo no lagar, ou seja, o malho era como se fosse um martelo bem grande para machucar, quebrar os grãos do milho e transformá-lo em farinha de milho, né? Então, ele estava ali preocupado em alimentar a sua família, mas a Bíblia diz que ele era um homem de valor, porque o anjo observa e diz, o Senhor é contigo, homem de valor, louvado seja o nome do Senhor. Aí Gideão começa a interrogar. Gideão não sabe que é Deus que está ali falando com ele, porque o anjo apareceu como um varão, como um homem, né? Então aparece transfigurado de um ser humano, o anjo, e começa a falar com ele. E Gideão fala, mas o Senhor conosco? Por que é que estamos passando por isso? Por que é que Israel está passando por momentos difíceis, até fome? Por que é que nós estamos sendo perseguidos? Então tem pessoas que começam a se justificar, a achar uma pergunta, até mesmo para querer culpar a Deus por seus problemas, por suas dificuldades. E a Bíblia diz no livro de Lamentações, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se dos seus próprios pecados, dos seus pecados. Então, se Israel estava passando tudo aquilo e a família de Gideão, não era culpa de Deus, era culpa do próprio povo que havia se esquecido, abandonado a Deus. Mas Gideão indaga aquele homem que na verdade é um anjo. E ele fala, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Por que nós estamos passando por tanta dificuldade? E muitos crentes atuais, às vezes se indagam, se perguntam, se eu ando na presença do Senhor, se eu sou um crente certinho, direitinho, né? Ando na presença do Senhor, o sirvo com tanta fidelidade, por que tudo isso nos acontece? Por que eu estou desempregado? Por que eu não tenho uma casa própria? Por que eu não tenho um bom emprego? Então começa a indagar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Gideão também faz essa indagação, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Se o Senhor é conosco, cadê aqueles feitos que meus pais me falaram, de tanta bonança, de atravessar o Mar Vermelho? E você vê que Gideão se lembra do passado. Nós não podemos viver no passado. Nós temos que saber de uma coisa, que na nossa vida, Jesus falou que nós teremos aflições, tribulações, mas que nós devemos ter um bom ânimo. Vida do crente não significa que queremos ter apenas mar de rosa, apenas bonança. Não, haverá dificuldades na nossa vida. Haverá momentos de bonança e momentos também de faltar alguma coisa. Igual o apóstolo Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4, versículo 12. Né? Dizendo, eu sei ter abundância, mas sei também ter falta de alguma coisa, né? Então nós temos que aprender isso também, não querer culpar a Deus, não querer indagar a Deus nos nossos momentos de dificuldades, que as adversidades da vida são normais na nossa vida, mas nós temos que nos lembrar do que está escrito lá em Romanos no capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por seu decreto, né? Então todas as coisas contribuem para o nosso bem. E Gideão ficou olhando só o passado, dizendo, onde estão aquelas maravilhas, né? Mas Deus havia escolhido Gideão. E Gideão, mesmo sendo escolhido por Deus, né? Ele fala assim, mas como eu sou o mais pobre, né? Eu habito numa família pequena, na meia tribo de Manassés, eu sou o menor na casa do meu pai. Mas Deus não está preocupado em escolher alguém que se acha o tal, que se acha grande, que se acha o competente. Deus geralmente escolhe aquelas pessoas, não é, que acham que não são nada, que não podem fazer nada. Nós temos que saber de uma coisa, que a nossa capacitação, nossa suficiência vem de Deus. E a Bíblia fala que Deus escolhe Gideão. O anjo falou, o Senhor é contigo, varão valoroso. Você foi escolhido para fazer uma grande obra, assim como Gideão. E Gideão falou, mas como é que eu vou vencer? Não se preocupe. Deus vai te usar e você vai destruir os midianitas como fosse um só homem. Não uma nação, mas como fosse um só homem. Então, quando Deus escolhe alguém para fazer algo, para fazer uma obra, para fazer uma determinada coisa aqui na terra, Deus nos capacita. Deus não nos envia para o campo de batalha sem ter condições de vencer. Quando Davi foi lutar contra Golias, Deus estava com ele. E a maior arma que Davi tinha não era a própria funda, não era a própria aquela pedra que ele girou para destruir, para matar Golias, mas a maior arma que Davi tinha
era Deus na sua vida, porque ele fala: você vem contra mim, Golias, com pau, com pedra, com lança, com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a nossa maior arma ainda continua sendo o Senhor Deus na nossa vida. Então, mulher valorosa, mulher de valor, homem de valor, olhe sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque o Senhor é contigo, mulher, o Senhor é contigo, homem e mulher de Deus. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém.